Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 2. Vamos ler dois versículos aí, versículo 11 e o 12. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12, página 1100. Encontraram? Vamos ler? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Te rogamos, Pai, que ela também nos desafie na manhã de hoje, que ela encontre lugar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui na carta de Pedro, eles fazem parte, dentro do contexto da carta inteira, de uma transição de duas partes, né, na carta de Pedro. Pedro, ele escreve a primeira parte de seu livro aqui, de sua primeira carta, com um enfoque mais teológico, mais teórico, com exortações gerais à santidade, ao amor, à confiança em Deus e outras questões. E aí ele começa a tratar, nessa segunda parte, de instruções mais específicas. Como é que os crentes vão praticar, vão viver aquilo que ele escreveu no início, na parte mais teórica, vamos dizer assim, na realidade, na vida, na prática, nas situações reais. Como é que os crentes vão viver a santidade, a confiança em Deus, na prática? Então, quando a gente passa aqui para essa parte da carta, a gente também deve ter em mente que Pedro está falando para cada um de nós também. Como é que nós devemos viver nesse mundo? Como é que a gente pratica tudo aquilo que a gente fala aqui, domingo após domingo, encontro após encontro. Mas a gente não pode perder de mente que Pedro também está falando com uma comunidade dos primeiros cristãos. A igreja estava surgindo ali, e Pedro começa a falar para aquelas pessoas que estão conhecendo a Cristo, recebendo a Cristo como seu Senhor, sobre como é que eles devem viver agora naquela sociedade, um relacionamento com a sociedade. Como é que eles devem se portar naquele meio agora? Eles estavam vivendo suas vidas, conheceram a Cristo. E agora? Como é que você vai continuar vivendo nesse meio que você vive, nessa sociedade que você vive? Até porque eles eram uma minoria, né? Os cristãos estavam surgindo, as pessoas estavam conhecendo a Cristo, recebendo a mensagem e vivendo naquela sociedade hostil, que também já começava a perseguir os cristãos, já começava a tentar abafar esse povo que somos nós hoje. Essas lições são muito preciosas para nós hoje, porque nós, e aí talvez você se choque um pouquinho, mas nós também vivemos numa sociedade onde a maior parte não é formada por cristãos. Eu vou repetir, nós vivemos numa sociedade onde a maior parte não é formada por cristãos. Por quê? Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de comportamento.
Eu não estou falando aqui daquelas pessoas que pegam uma lista de regras e diz: eu adoto essa lista de regras, então eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu faço isso, não faço aquilo, porque eu voto em fulano, não voto em ciclano, porque eu escolhi deixar de fazer isso para agora começar a fazer isso. Eu não estou falando que quando a gente se converte, nossas ações não mudam. Na verdade, nosso novo comportamento é uma evidência de que nós nos convertemos, de que nós recebemos ao Senhor. Nossa nova forma de enxergar a vida, de tomar decisões, de fazer escolhas, está acompanhada da nossa conversão. Mas o que eu quero deixar claro é que simplesmente se declarar cristão não significa que você é cristão. Simplesmente adotar uma religião não significa que você recebeu a Cristo na sua vida. Segundo os dados de 2020 aí, dados de 2020, o Brasil possui 185 milhões de cristãos. Não é lindo isso, né? O Brasil possui 185 milhões de pessoas que se declaram cristãos, numa população de 214 milhões de pessoas, dados de 2020. Isso quer dizer que mais de 80% das pessoas se afirmam cristãs. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas que você lida, numa média, numa taxa aí, a cada 10 pessoas, 8 são cristãs. Eu lhe pergunto, é isso que você enxerga? No seu dia a dia, na sua vida, nas pessoas que você se relaciona, no seu trabalho, no trânsito de Recife? É isso que você enxerga? Cada 10 pessoas, 8 são cristãs, vivem o Evangelho. Então, certamente que não, né? Então, como é que a gente, que se diz cristão, deve viver nessa sociedade decaída, onde até o Evangelho foi deturpado, adaptado para caber nas vontades das pessoas? E que então cada um possa se declarar cristão e viver como bem entender. Onde os princípios básicos da palavra de Deus são atacados diariamente, são evitados. Se tenta proibir que você até proclame os princípios bíblicos, coisa básica da palavra de Deus. Hoje é um desafio, inclusive, você pegar alguns versículos específicos da palavra e postar no seu Instagram. Hoje já é um desafio. Hoje você já pode responder um processo, dependendo do que você poste. Simplesmente um versículo, uma verdade da palavra de Deus. Nesse país de 185 milhões de cristãos, alguma pessoa que se declara cristã vai lhe processar, porque você postou um versículo da palavra de Deus. Essa é a sociedade cristã que a gente vive. Essa é a sociedade das pessoas que se dizem cristãs em 2025. E é um grande desafio, mas a palavra de Deus, ela nos dá instruções aqui, preciosas, que a gente precisa levar em consideração se a gente quiser, de fato, viver com Cristo. Se a gente quiser, de fato, ser cristão. Se a gente quiser não ser somente mais um dessa estatística de milhões de pessoas que se afirmam cristãos, mas realmente não são. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu não sei por que eu fiz isso mais, eu não me lembro dos detalhes, mas tem algum propósito maior. Mas eu estava numa dessas reflexões, eu fui fazendo algum outro trabalho para o seminário, e eu fiz um questionáriozinho, saí entregando para as pessoas. 2 perguntas básicas. Você se declara cristão? Aí, sim ou não? Aí, por quê? E
Entreguei para um bocado de gente. Depois saí sem nome, né? Não precisa colocar nome não, tá? Para o pessoal escrever de verdade. Por que você é cristão? Por que você se declara cristão? E depois eu saí recolhendo aí as respostas. E basicamente a resposta campeã aí das razões era porque eu preciso de Deus para ter, resumindo o contexto, eu preciso de Deus para ter uma vida melhor aqui. Eu preciso de Deus porque Ele tem o melhor para mim aqui. A verdade, a grande verdade é essa. Deus é um apêndice, algo que se adiciona à vida para que as questões da vida aqui sejam melhores. E nada muito além disso. E a carta de Pedro aqui, ela nos chama para uma compreensão completamente diferente do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, enquanto nós vivemos nesse mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é compreender a nossa identidade como peregrinos e estrangeiros. O texto que nós lemos começa: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, Paulo fala com aqueles cristãos e conosco, chamando eles de peregrinos e estrangeiros. O termo grego utilizado aqui é aquele que vive, significa aquela pessoa que vive em um lugar que não é o seu verdadeiro lar. É um residente temporário num território estrangeiro. Então, Pedro está se referindo aqui aos cristãos como pessoas que não são, em primeiro lugar, cidadãos da sociedade em que vivem. E isso deve ser entendido, essa figura deve ser entendida no contexto em que a carta foi escrita, tá? Quando a gente está falando aqui, hoje, em 2025, isso é algo muito tranquilo. Você provavelmente conhece alguém que está morando no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, e que a pessoa vive muito bem lá, exercendo todos os seus direitos, se envolve com aquela terra e vive muito bem. Mas no contexto aqui, de quando a carta de Pedro foi escrita, contexto temporal, cultural, o estrangeiro, ele não se envolvia com assuntos locais. Ele é alguém de fora, é tratado como alguém de fora, ele não participa da cultura, dos costumes daquela terra que ele estava. A sua condição de estrangeiro era observável por todo mundo. Todo mundo olhava naquilo ali e não, ele não é um romano. Ele não é judeu, ele é um gentio. Não, ele não é um grego, As pessoas olhavam e sabiam, porque aquela pessoa, aquele estrangeiro, era totalmente separado das atividades daquele local, daquela nação em que ele vivia. E eles preservavam a sua própria identidade. Eles também, quando eles estavam lá, eles diziam: eu não sou grego, eu sou judeu. E mesmo estando numa terra sob um domínio grego, ele continuava exercendo a sua cultura, a sua religião, a sua forma de existir como um judeu, por exemplo. Eu não sei se você já morou fora, mas talvez até para ficar um pouco mais fácil. Você, quando está viajando ou morou fora, você é sempre um estrangeiro. Mesmo em 2025. Imagine isso muito mais aguçado. As pessoas sempre vão lhe olhar. Não, porque ele não é daqui, não. Ele é brasileiro. A sua forma de falar é diferente, seus costumes são diferentes. Por exemplo, se você já foi na Europa, o que é que se diz do europeu? Ele é muito frio, né? Frio. Se você já esteve por lá, você vai ver que você vai chegar para dar um abraço, já vai achar estranho.
você vai pedir uma informação, se for uma coisa muito óbvia, vai levar um fora. Você chega no museu, o cara está com uma plaquinha. Como é que o brasileiro faz? O cara está lá em pé com uma plaquinha. Aí o brasileiro chega e faz, licença, você trabalha aqui, é? Para quebrar o gelo, né? Aí você chega lá, o cara está com a plaquinha. Licença, você trabalha aqui, é? Tá vendo, não? São experiências reais que eu já vi acontecer. Fora que o seu comportamento, a sua língua, a sua forma de agir, as pessoas, inclusive, conseguem notar que você é brasileiro quando você está fora. Porque o brasileiro é esse oposto do frio, né? O brasileiro vai pegar um táxi e já quer saber como é que está o casamento do motorista. Já vai conversando e vai entrando eu me lembro, numa experiência aí também, a gente pegou um táxi, aí acho que foi o primeiro diálogo com um motorista. Aí entrou no ônibus, uma pessoa, no táxi, uma pessoa chegou para o motorista, olha, como é que chama mosquito aqui? Aí o motorista, não, pá, não sei o que, é mosquito. Falou um negócio lá, falou, deu uma resposta lá. Aí ele, não, lá no Brasil a gente não chama não, eles vêm sozinhos. Tem que ser só brasileiro que faz isso. Você não vai achar, aí o pessoal já sabe, é brasileiro. Já muda. Mas ficam com raiva, se ouvirem. Ficam com raiva da piadinha. É um negócio impressionante. Você, quando está fora, é sempre um estrangeiro. Sempre. Mas sabe o que é interessante também? Às vezes a gente vai ficando tempo demais lá fora. E a gente vai se adaptando. A gente começa a ficar à vontade naquela terra. A gente começa a fazer daquela terra o nosso lar. A gente vai aprendendo o idioma, a gente vai aprendendo os costumes, a gente vai se adaptando àquela forma de existir, àquela rotina, àquela cultura. E a gente começa a agir da mesma forma que aquelas pessoas agem. Às vezes sem perceber e às vezes intencionalmente, para ir sendo cada vez mais aceito, mais inserido naquele meio. E aí, trazendo tudo isso para a nossa realidade, meus irmãos, a gente precisa entender que nós, enquanto cristãos, estamos em terra estrangeira. A gente nasce em terra estrangeira. Talvez por isso seja difícil a gente perceber que a gente nasce nesse mundo, vai desenvolvendo os usos e costumes e cultura desse mundo dia após dia, e a gente vai se acostumando com a vida aqui. E a gente vai perdendo aquela identidade de estrangeiro. A gente começa a querer ser aceito, a gente começa a querer falar o mesmo idioma, a ter os mesmos costumes, a conquistar as mesmas coisas, a existir da mesma forma como todos os demais existem no nosso meio. A gente vai se acostumando com essa forma de existir. Isso não é difícil de acontecer. Então, a primeira exortação que a gente tem aqui nessa carta de Pedro é que a gente entenda, repito, que a nossa identidade, a identidade dada por Cristo, é de cidadãos dos céus. Nós pertencemos ao reino de Deus, não a este reino aqui. E nós podemos viver o reino de Deus aqui, que já é uma realidade entre nós. Ainda não está plenamente consumado, plenamente estabelecido, um dia estará, como nós estamos vendo em Apocalipse, mas enquanto estamos aqui, a realidade do reino de Deus está diante de nós, está em nós, e a gente tem que viver como cidadãos desse reino. A gente tem que ter essa identidade de forma muito clara e preservar essa identidade. A gente precisa entender que a gente é um residente numa terra estrangeira. A gente precisa entender que a gente está de passagem neste reino
daqui. Nossos valores não são os valores deste reino aqui. Nosso padrão não é o padrão desse reino aqui. Nosso idioma, nosso linguajar não é o linguajar desse idioma aqui. Nosso sucesso não é o sucesso desse mundo aqui. Tudo é diferente e pertence à nossa pátria verdadeira e é definido pelo nosso rei, não pelo rei deste mundo. Então, enquanto você vive aqui, não se esqueça disso. Você é cidadão dos céus. Você é estrangeiro nessa terra. E não se esforce para ser igual aos demais. Preserve a sua identidade, preserve a sua realidade. E Pedro, ele avança aqui, nos dando alguns indicativos de como é que a gente tem que viver, então, como peregrinos, como estrangeiros. E ele diz: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, em outra versão. Desejos carnais que guerreiam contra vocês. Esses desejos existem, irmãos. A gente não pode ignorar também esta realidade. São reais. Temos em nós desejos carnais que lutam contra nós mesmos. E a gente precisa reconhecer isso para que a gente possa tomar as atitudes, para que a gente possa resguardar a nossa identidade, nossa condição de cidadão de outro mundo. Para que isso seja possível, a gente precisa parar e analisar o que é que existe nesse mundo, o que é que existe em nós que luta contra a nossa alma, que luta contra nós. E esse lutar aqui, a palavra grega utilizada significa servir como soldado. Servir como soldado. Veja que profundidade, não é só uma guerrinha, não. Existem desejos carnais que servem como soldados, atuando contra a nossa alma, contra nós. E sabe qual é um dos maiores erros que nós praticamos na vida cristã? Se esquecer disso. Se esquecer disso. Às vezes, seja por tempo de evangelho que a gente tem, e a gente acha que a gente é o cara, a pessoa, a gente acha que a gente está de pé, e firme e forte, e a palavra diz: aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia, olhe para que não caia. Existe essa luta tentando lhe derrubar. E ela não vem só de fora, não. Vem da sua carne. Vem de desejos em você, de vontades em você, e que estão lá servindo como soldado contra você. Mas eu só vou perceber isso se eu parar para observar. Se eu me importar com isso. Mas normalmente a gente ignora e vai vivendo a vida como se isso não fosse uma realidade. Então não se engane, achando que não existem sentimentos impuros, vontades carnais servindo a sua carne, combatendo contra a sua alma. Gálatas 5,17 também nos diz: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E só para ser claro, porque muitas vezes nós terminamos reduzindo essas categorias de desejos da carne a uma coisa só, o texto bíblico, quando está falando da carne, não está falando só de desejos sexuais, não. Inclui isso. Mas a palavra fala de obras da carne. Sabe quais são as obras da carne em uma lista que tem? Lá em Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. O pessoal de direito, o rol é exaustivo? Cadê o pessoal de direito? Não. Porque ele ainda diz, tem essa lista aqui e coisas semelhantes a essas. Ainda há muitas outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro passo é a gente reconhecer a existência dessa condição. A gente precisa parar e olhar para nós mesmos e tentar enxergar o que é que há na nossa vida que não agrada a Deus e que não condiz com a nossa identidade de peregrinos e estrangeiros. Mas não basta reconhecer. A gente precisa tomar atitudes. A gente precisa agir. Se eu apenas reconheço e continuo praticando a mesma coisa, de que vale este reconhecimento? Demonstra algum tipo de arrependimento? Imagine o marido que bate na esposa. Eu vou pegar um negócio bem radical. Aí ele chegou em casa e a sopa não estava pronta. E ele bateu na esposa. Gritou com ela, bateu nela. Aí ela correu na cozinha, fez a sopa. E ele entregou a sopa. Quando ele tomou a sopa, ele, meu amor, me perdoe, eu estava tão cansado. E antes de passar para cá, enfim, me estressei ainda mais. Tá? Aí vão dormir. Aí no dia seguinte, ele chega do trabalho de novo e ela esqueceu a sopa novamente. E ele bate novamente. Houve arrependimento no primeiro? Ele reconheceu que ele agiu errado? Reconheceu. Serviu de alguma coisa? Houve arrependimento? Não. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente olha, a gente reconhece aquilo que não vem de Deus e está em nossas vidas, a gente sabe que luta contra a nossa alma, que nos faz mal, que nos afasta de Deus, e a gente para por aí. Essa não é a identidade do peregrino e do estrangeiro. A gente precisa reconhecer e tomar atitudes. A gente precisa reconhecer e mudar, e fazer diferente. Quer dizer que você vai ser perfeito? Não. Você vai conseguir interromper tudo de uma hora para outra? Algumas coisas, sim. Você vai conseguir, sim. Outras, você vai passar por um processo de libertação, de submissão a Deus, de treinamento contra aquilo. Às vezes precisa de uma ajuda profissional para conseguir se libertar de um vício, precisa de um psicólogo, de um médico, de algum acompanhamento. Mas tome as atitudes. Haja. Se você é um cidadão vivendo em terra do reino dos céus, vivendo em terra estrangeira, o que mais eu posso fazer, então, também, para lutar contra essas coisas, Marcelo? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aí eu vou dizer, mas eu não sei, comece por onde? Comece pelo Evangelho de João. Leia um capítulo por dia. Vai ter dia que você vai ler, vai ficar, mas não estou entendendo, eu não estou, mas leia, ore, leia. Compre uma Bíblia, ou pegue um aplicativo numa linguagem que você
consegue compreender o que está lendo, procura uma versão NVI da Bíblia, a tradução, o NVT, que tem uma linguagem boa, acessível, clara, e leia um capítulo por dia. Ore, leia, ore novamente, com o coração aberto, simplesmente para entender o que é que Deus quer falar com você. Você vai querer fazer isso todo dia? Vai não. Você vai querer orar todo dia? Vai não. Sabe por quê? Porque existem desejos carnais agindo como soldado contra nós na nossa carne. A sua carne não quer orar. A sua carne não quer ler a Bíblia. Não tenha dúvida disso. Mas você precisa se disciplinar a isso, se condicionar a isso. Humildemente. Segunda coisa, então, ore, leia a Bíblia, evite gatilhos em relação àquilo que você está fraco. Você sabe as suas lutas contra a sua carne. Às vezes, você não pode frequentar determinado ambiente, que você vai cair. Não vá. Vai fazer o que lá? Para que você vai, como cidadão dos céus, se envolver nas coisas desse mundo, num lugar que vai lhe arrastar para abraçar esse mundo cada vez mais? Não vá. Às vezes tem gente que está viciada em bebida, dentro da igreja. Não tenha em casa. Simples assim. Sua carne vai querer, vai desejar. Se você não consegue se controlar para passar um dia, 2 dias, uma semana sem beber, não tenha em casa. Não vá para o bar. Eu vou só abrir um parêntese aqui, que todo mundo fica questionando finalmente. Pastor, se eu for almoçar, tomar uma taça de vinho, tem problema? Se você tem um problema com bebida, tem. Não tome nenhuma taça de vinho no almoço, que está lhe afastando de Deus. Está sendo um gatilho na sua vida. É simples assim. Então, evite gatilhos. Se você não pode estar sozinho com o celular na mão, não fique. Solte o celular. E você sabe as suas lutas. Se você não pode estar sozinho com uma pessoa num lugar, não fique. Se você está mantendo uma conversa com alguém que não devia ter, corte. Não brinque com o mal. Evite aquilo que lhe afasta de Deus. Faça jejum. Jejum não é um sacrifício que a gente faz para Deus nos dar alguma coisa, não. Jejum é uma disciplina espiritual. É a gente mostrando para o nosso corpo, para a nossa carne, que a gente, controlado pelo Espírito, tem o domínio. Para mim, esse é um dos grandes significados. Que nosso corpo pode ser dominado pelo Espírito. Aí você pega aquele tempo da refeição, e vai orar, vai ler a Bíblia. E quando tiver com fome, aí você lembra, eu estou mostrando que Deus age na minha vida, que o Espírito me ajuda a dominar a carne. E você vai disciplinando a sua mente e o seu corpo. Frequente a igreja para ouvir esse tipo de coisa. Você não vai ouvir em outro lugar. Lá fora você não vai ouvir.
que você vai ouvir é só o doce que agrada a sua alma, que no fim das contas vai ser bem amargo. Tenha humildade, não seja orgulhoso. Isso não é para mim não, eu controlo tudo, eu estou no comando, eu sei como é, isso é exagero. Não é. Você vai perder para a sua carne se você for assim. Tenha humildade, submeta-se a Deus, humildemente. Sabe qual é a maior marca de um crente para mim? Não é esse que fala, não, mas eu estou no comando, eu estou tranquilo, eu sou... É o que diz, eu não sou. Eu sou falho. Eu não estou conseguindo. Eu preciso de perdão, eu preciso da graça de Deus na minha vida, da orientação e da força do Espírito Santo, para viver a vida que Ele tem para mim. E eu quero depender disso, porque eu não consigo sozinho. Esse é o crente. Não tenha dúvida disso. Estou terminando a listinha. Quer mais uma coisa muito boa? Procure uma amizade cristã verdadeira. E tenha humildade nesse relacionamento. Você precisa de gente na sua vida que vai dizer, Marcelo, você está errado. Marcelo, o que é que está acontecendo? Marcelo, eu nunca vi tu fazer isso. Foi isso que tu fizesse. Procure amizades cristãs verdadeiras. Que você pode confiar e se exponha. Se exponha. Se fragilize. Não tenha medo disso, não. Ainda, eu sei que nem todo mundo pode, por causa das atividades da vida, mas, se possível, frequente um pequeno grupo da igreja também. São nesses relacionamentos dos pequenos grupos, que muitas vezes surgem essas amizades. Que é dali, daquele círculo, que você vai começar a encontrar com outra pessoa dali também. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, enfim, vocês vão ver a vida de vocês e a agenda de vocês aí, para orar junto, para confessar pecado um para o outro, para se ajudar, para caminhar. Amém? Eu poderia continuar a lista aqui, que tem muita coisa boa, mas eu vou passar para o próximo. O grande ponto, irmãos, tome atitude. Reconheça e tome atitude. Se exponha, se fragilize, tenha humildade. Que você vai viver um processo de restauração, não tenha dúvida disso. E o Espírito Santo, acima de tudo, quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele nos dá poder para viver a vida com Deus. Ele nos lembra o que Cristo quer de nós. Tenha certeza disso. Não tenha dúvida alguma disso. E diante de tudo isso, Pedro ainda fala, então, além de manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse ponto A, o ponto B está sendo executado, né? A gente vai começar a viver de maneira exemplar entre os que não creem. Então, saibam que quando a gente está vivendo nessa dependência de Deus, nessa busca, nessa luta contra os desejos da carne, nosso comportamento vai mudar, sim. E essa é a grande evidência. A gente vai começar a gerar frutos.
A gente não faz o que é certo para ser salvo, não. Mas porque a gente foi salvo, a gente começa a viver de uma forma que condiz com essa identidade de quem foi salvo. A gente começa a querer acertar. Aquilo que está errado começa a incomodar a gente. A gente começa a querer cortar essas coisas da vida. A gente começa a querer agradar a Deus. A satisfação do nosso coração muda. A gente começa a querer viver para Ele em tudo que a gente faz. E eu queria abrir aqui um grande parêntese, quando a gente está falando aí de viver de maneira exemplar entre os que não creem, é viver pensando em Deus, em tudo que a gente faz. É viver pensando em Deus. Pense em Deus, nas coisas que você faz no seu dia a dia. Você pensa em Deus no seu dia a dia? É uma coisa tão simples eu falar isso. Você pensa em Deus quando você está ali lavando um prato? É estranho, né? Você pensa em Deus quando você está trocando a fralda do bebê, de madrugada, morrendo de sono, depois de já ter acordado 3 vezes? Mas é se lembrar desses momentos que a gente está fazendo aquilo ali para a glória de Deus, para cuidar daquela criança, para que ela cresça, se desenvolva e ame ao Senhor. A gente já está investindo na vida dela. A gente está cuidando da nossa casa. A gente tem prato para lavar porque teve o que comer. A gente está no trânsito, no sol quente, porque a gente tem um carro que Deus nos deu. E a gente começar a perceber as bênçãos de Deus no nosso dia a dia. A ação de Deus na nossa vida. Eu sei que o trabalho vai lhe cansar. Eu não tenho dúvida disso. O pessoal diz, trabalhe com o que você ama e você não vai se cansar nunca. Tem um jargão aí. Eu ainda não conheci quem viveu esse jargão de verdade, não, por 20 anos, 10 anos. Todo mundo cansa do trabalho. Todo mundo cansa, se estressa, e a realidade é essa. Mas seja grato, Deus lhe colocou ali. Quando a gente pensa em Deus, até essas coisas vão mudando. Quando eu me levanto para trabalhar sabendo que estou indo cumprir a missão que Deus me deu na minha vida comum, aí sim, é diferente. E o parênteses que eu quero abrir aqui, na verdade, quando a gente fala de viver de maneira exemplar entre os que não creem, foi que ontem, lá na viagem, lá em Arco Verde, muita gente chegava para mim e falava, pastor, que eles são tão receptivos, é uma bênção, está sendo tão bom, que a gente bate na casa e entra. Todo mundo abre a porta e quer conversar, quer ouvir, e a gente ora junto, e o pessoal conta a vida, é uma bênção, uma experiência maravilhosa, o pessoal é muito receptivo. E aí, não sei mais com quem foi que eu falei, não, eu fiz, um dos nossos desafios na redenção é isso. Aqui a gente bate, o pessoal abre a porta. E aqui? Testa. É difícil. O pessoal não abre a porta, não, nem quer saber, nem quer ouvir. Aí depois que eu falei isso, eu fiquei matutando algumas ideias. Mas sabe o que é que a gente está fazendo? Na verdade, ontem a gente não enviou algumas pessoas para Arco Verde. Eu quero te dizer, presta bem atenção, você da Redenção. A Igreja Batista Redenção, aqui no Rosarinho, está te enviando lá para o seu prédio. A gente não vai conseguir juntar um grupinho, bater na portaria, quero sair batendo de porta em porta, não. Mas a gente consegue te enviar para lá. A Igreja Batista Redenção já está em um bocado de prédio aqui da rua. A Igreja Batista Redenção já está
lá no Detran, já está lá no Banco do Brasil, já está lá no Getúlio Vargas, na restauração, no consultório médico, no cartório de imóveis, numa obra que tem ali, nos boxes de crossfit por aqui no bairro. Já está lá no Alto José do Pinho, em Casa Amarela, em Olinda, em Boa Viagem, no TRF, na DPU, na Prefeitura do Recife. Já está lidando com o pessoal que trabalha com finanças. Já está lá na Casa dos Frios. Já está rodando em um bocado de Upinha. Já está lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Já está lá no Colégio Militar do Recife. Já está lá na Federal. Já está na caminhada na Jaqueira. Na caminhada do Laguinho da Federal. Já está rodando o Ministério Público por aí. A Igreja Batista Redenção não está com as portas fechadas por aí, não. Mas cada um de nós precisa ter essa consciência de peregrino e estrangeiro que somos, enquanto estamos fazendo essas atividades aqui nesse mundo. E viver de forma exemplar entre aqueles que não creem. Porque eles vão ver esse testemunho vivo e o poder transformador do Evangelho. E vão querer conhecer a esse Deus maravilhoso. E pouco me importa se eles vão querer conhecer a Igreja Batista Redenção. O que eu quero é que eles conheçam a Cristo através da vida de vocês. Então não tenha dúvida que esta igreja está lhe enviando para a sua vida comum. Nas coisas mais ordinárias que você pode fazer. Viva com essa mentalidade de peregrino e estrangeiro que é. Vamos orar, irmãos? Eu ia pregar outra coisa. Aí mudou tudo aqui na hora. Aí a gente ora encerrando. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu amor, por teu cuidado sobre nossas vidas. Senhor, nos dá essa consciência de peregrinos e estrangeiros nesse mundo em que nós vivemos, Pai. Que a gente possa viver com o coração e a mente voltados para Ti, Senhor. Querendo, Pai, de verdade, viver aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Querendo viver a realidade de quem Te pertence, de quem pertence ao Teu reino e não pertence a esse mundo, Senhor. Pai, nos ajuda a tomarmos as atitudes que precisamos tomar na vida, nessa luta da carne contra o Espírito, Senhor. Que a gente se dedique de fato às disciplinas espirituais que precisamos nos dedicar, Senhor. Que a gente pare para ter momentos contigo, Senhor, de contemplação, de silêncio, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Que a gente possa, Senhor, testemunhar de Ti onde quer que a gente viva também. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso desemprego, na nossa aposentadoria, em tudo o que a gente faz, por onde quer que a gente ande, a gente pense em Ti, Senhor. Senhor, o que eu Te peço, portanto, é que nossos corações possam estar completamente rendidos a Ti, Pai. Que os desejos, os anseios deste mundo não ocupem nosso coração, Senhor. Mas que a realidade de quem nós somos diante de Ti, Teu povo, comprado pelo sangue de Cristo, seja a verdade que nós vivamos, Senhor, todos os dias,
enquanto estamos de passagem nesse mundo, Pai. Quebranta, Senhor, nossos corações, quebra as cadeias, Senhor, muitas vezes de pecado mesmo, que estão acorrentando alguns aqui, Senhor. Liberta, Pai, essas pessoas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Traz liberdade, Senhor. E perdão, Pai. Se nós aqui também, Senhor, reconhecemos diante de Ti nossa pequenez, nosso pecado, nós também reconhecemos, Senhor, a grandeza do Teu amor, do Teu perdão, que lava-nos completamente, Senhor, e nos torna justos, santos diante de Ti, Pai. Que a gente possa receber esse amor também diariamente nas nossas vidas. Não permitas que o inimigo também traga cativa nossas mentes, como se a gente não fosse, Senhor, perdoados por Ti. Mas que a gente tire o peso da culpa de nossas vidas e viva também como pessoas amadas por Ti, perdoadas por Ti. E que esse amor, Senhor, inunde nossos corações ao ponto de nós nos amarmos de volta a Ti, Senhor, diariamente, com tudo o que nós somos. É o que nós Te rogamos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.